Sejam bem-vindos ao canal. Hoje estaremos lendo nosso devocional. Estaremos trabalhando a oração modelo, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15. Porém, estaremos dividindo essa leitura em 4 vídeos. Estaremos aprofundando sobre quais é a chave modelo desta oração, qual o propósito dela para nossas vidas, qual a aplicação, ela se refere a uma repetição, conforme ela está aqui, ou ela é um modelo, uma forma de como orarmos de uma forma mais correta, mais aprofundada, ao falarmos com o Senhor através das nossas orações. E para iniciar esse primeiro vídeo, vamos abordar um pouquinho antes sobre a oração. A oração, ela se refere a Mateus 6, versículo 5. Cristo ele nos traz umas indicações e alguns alertas sobre o modelo de como não orar, como não seguir em uma oração. No versículo 5 diz: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o perdides." Então aqui Cristo nos traz esse alerta para não sermos como os fariseus e escribas, de uma outra palavra um pouco mais agressiva, hipócritas. Aquelas orações vazias que na verdade só tinham e têm como meta serem vistos como pessoas religiosas, como pessoas aplicadas, né, segundo as leis, aplicada no conhecimento bíblico, se mostrando mais por dentro vazios. A conectividade com o Criador, com Deus, ela não existe, não tem uma intimidade real com o Senhor. Então, em Mateus 6, versículo 5, ele nos traz esse alerta. E na sequência, Jesus traz um modelo de como fazer uma oração. Ela é muito conhecida como a oração do Pai Nosso. A maioria das Bíblias tem esse título, porém, esse título ela é feita por a modernidade, para indicar onde está essa passagem. Mas, na verdade, ela é uma oração modelo, não que é um modelo a ser repetido, não conforme ela está aqui devemos orar, mas dentro dela há alguns segredos, há algumas colocações em ordem de como construir a nossa própria oração. E a grande divisão, primeiro, dentro da oração do Pai Nosso, ela compõe em 2 partes. Primeiro, a oração do reino, o que vem de cima, e depois a coletividade aqui embaixo. E não na ordem contrária, porque
propósito principal, o propósito essencial, sempre é buscando o reino e depois as demais coisas. E uma outra coisa na parte geral desse modelo de oração, ela nos traz uma individualidade e uma coletividade. A individualidade, sempre quando nessa oração modelo ela se refere às coisas do céu, ela está na primeira pessoa do Senhor. E quando ela se trata a nós, ela se trata no coletivo. Ela não tem parte nessa oração onde se diz, vinde a mim, não tem a nós, a primeira pessoa eu, sempre é no coletivo, não tem individualidade. Então a gente começa a observar algumas características dentro desse modelo de oração em que a gente consegue já entender que para atingir o reino é preciso estar conectado dentro de uma coletividade. E é isso que trataremos em 4 tópicos nessa oração. Pegaremos algumas partes e seguiremos até chegar ao final para trabalhar esses poucos versículos, 7 versículos dessa oração modelo. Dentro dela temos, vamos trabalhar paternidade divina, falaremos sobre o pão diário, tanto espiritual quanto terreno, o poder de Deus, o libertador, a soberania de Deus, as promessas aos bons, as suas misericórdias, também a falta de misericórdia. Falaremos sobre o perdão divino, a nossa submissão, uma vida consagrada. Então, vemos que há várias coisas embutidas dentro dessa oração modelo, em que quando a gente simplesmente a repete, a gente não observa. Então, quando a gente começa a aprofundar e compreender versículo a versículo, a gente compreende que ela é mais profunda, ela é mais incisiva, ela se revela numa profundidade maior, o seu leque ela é expandido. E assim faremos as nossas leituras diárias durante esses 4 tópicos. Esse foi o primeiro. A gente antecedeu a essa oração modelo. Primeiro, a oração, como não orar, e a oração correta, como se desenvolver a sua oração de um modo mais correto para que Deus possa ouvir e possa atender a nossa oração. Essa oração modelo, ela implica numa paternidade filho e pai. Filho e pai. E com isso a gente consegue compreender a sua profundidade dentro desse oração modelo. Espero ver vocês aqui até o próximo tópico, possamos estar juntos trabalhando esse tema tão importante para nossas vidas. Até a próxima.